Você já parou para pensar que a sua carteira de investimentos, ao invés de estar te fazendo evoluir, ela está fazendo você regredir? Sim, porque a maioria das pessoas acham que é só sair comprando ativos, acham que é só sair diversificando a carteira. Só que esse é um dos piores erros de quem está começando a investir. Hoje eu vou analisar a carteira de uma inscrita que está vivendo exatamente esse dilema. E sabe o que é pior? Que ela não tem nem noção disso, ela vai estar descobrindo agora mesmo. Eu sou o Alexandre, tenho 22 anos, já conquistei tudo que eu tenho sem depender de ninguém. E aqui nesse canal eu te ensino sobre investimentos, eu mostro como que os investimentos transformaram a minha vida e também podem transformar a sua. Então sem muita enrolação, bora direto ao ponto como de costume. Ela não investe sozinha, ela investe com o marido dela, os dois recebem aproximadamente uns 14 mil reais, os dois juntos, do salário bruto, não é o salário líquido, deixando bem claro. Então, querendo ou não, é um casal que tem uma vida financeira boa comparando com a média da população brasileira, então eles conseguem investir um pouco mais. E eles começaram certinho, eles começaram investindo pela renda fixa. Ela até tinha me falado que investia somente na renda fixa e começou a diversificar na renda variável tem pouco tempo, que ela começou a entender um pouco mais e começou a diversificar por agora. E atualmente eles têm 21 ativos na carteira, que é bastante coisa e eu vou explicar isso mais pra frente. Mas eles têm 8 ações, 6 fundos imobiliários, 2 criptomoedas, 2 ETFs internacionais, 2 estoques, que no caso são as ações lá do exterior, e uma renda fixa, um título de renda fixa. E até aqui parece que tá tudo perfeito, parece, caraca, eles começaram bem diversificando com a renda fixa, é um casal que está investindo junto, um patrimônio querendo ou não relevante, um salário querendo ou não relevante, para poder estar fazendo aportes maiores, e já começaram a diversificar, que é o certo, você começa investindo aos poucos, vai entendendo os investimentos começando pela renda fixa e depois vai diversificando, eles começaram certo. Só que, cara, tem um ponto nessa carteira que me preocupa muito e eu espero que ela consiga entender através desse vídeo e consiga melhorar a estratégia dela, consiga melhorar a carteira dela num todo. Mas deixando bem claro também que eu não estou aqui para desanimar ninguém, eu não quero que ninguém deixe de investir ou algo do tipo. Tudo que eu vou falar aqui é baseado no meu viés, nas minhas estratégias e baseado nas minhas estratégias eu vou dar alguma dica para melhorar, eu vou dar algumas dicas no caso, eu vou dar algumas dicas para melhorar essa carteira. E eu não estou aqui para julgar ativo, eu não estou aqui para falar nada disso. Eu estou aqui para tentar melhorar essa carteira, porque eu achei um problema que eu considero grave na minha estratégia e talvez ela não esteja enxergando isso. Talvez se você estiver passando por esse problema também, você vai conseguir enxergar agora e você vai tirar a sua própria conclusão, se isso realmente é um problema ou não. E essa aqui é a carteira dela, ela está com um patrimônio total de R$ 38.641,44. E eu já vou mostrar aqui os ativos na carteira. Podem ver que boa parte está em renda fixa, isso não é ruim. Se ela não tem a segurança suficiente para poder alocar a maior parte do capital dela na renda variável, ela sim tem que manter o patrimônio na renda fixa. Eu não gosto de investir na renda fixa, eu acredito que não vai me gerar muito valor a longo prazo. E eu comecei investindo já em renda variável, nunca investi em renda fixa, então talvez seja por isso que eu não gosto. Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que é ruim, pelo contrário. Com a taxa de juros nesse nível que está hoje aqui no Brasil, a renda fixa está rendendo demais. Então, querendo ou não, acaba sendo bom. Só que eu particularmente não gosto, só que quem investe na renda fixa eu não julgo, porque a renda fixa, querendo ou não, é um excelente ativo. Mas aí, enfim, ela tem 70% praticamente na renda fixa, 10% em ações, 8% em fundos imobiliários, 5% em cripto, 3% em estoques, que são as ações lá do exterior, e 3% em ETFs internacionais. Até aqui tudo bem, você pensa, caraca, a carteira está bem diversificada, ela deixa boa parte na renda fixa, então tudo bem, sem problemas. Só que agora que entra o problema que eu tinha falado. Eu tinha falado que tinha 21 ativos, mas na verdade tem 23, acabei errando. Tem um total de 23 ativos, eu não sei nem se ela adicionou mais por agora. Só que o problema está aqui. Ela tem 8 ações, 6 fundos imobiliários, 2 criptomoedas, 2 ETFs internacionais, 4 estoques. Eu acho que ela adicionou mais 2 ações, que quando eu tinha visto antes não tinha adicionado. Aí podem ver que a rentabilidade aqui ainda está 0%. E também mais um ativo de renda fixa. E deixando bem claro aqui também que eu não vou julgar os ativos. Por exemplo, a ação da Coca-Cola, da Nubank, McDonald's e tudo aqui. Eu não vou julgar os ativos em si. Eu vou julgar a estratégia e não julgar. Eu vou tentar, dar uma dica. Não vou julgar assim, falar mal nem nada do tipo. Algumas pessoas podem pensar, caraca, carteira é bem diversificada, parabéns, tudo mais. Só que na minha estratégia, isso aqui deixou de ser diversificação já tem muito tempo. Isso aqui já começou a ser pulverização. E para quem não sabe o que é pulverização, é quando a pessoa começa a diversificar mais do que deveria. Ela começa a comprar ativo aqui, ativo ali. E o pior, ela começa a comprar esses ativos para querer diversificar, só que acaba fazendo más escolhas. Porque eu duvido muito
que ela lê o relatório de todas essas empresas aqui, pelo menos trimestralmente. Eu que invisto há mais de 4 anos, eu não consigo acompanhar todos esses relatórios, porque eu trabalho muito, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar fazendo dinheiro para aumentar meus aportes. É exatamente por isso que na minha estratégia não faz sentido ter tudo isso de ativo, porque eu não vou conseguir acompanhar todas essas empresas, eu não vou conseguir ficar lendo os relatórios o tempo todo, eu não vou conseguir ficar sabendo qual é o melhor momento de compra de qual empresas dessas que estão na minha carteira. E querendo ou não, se a pessoa investe num ativo, ela tem que dar 100% da atenção nesse ativo. Se ela tiver 2 ativos, ela tem que dedicar 50% de atenção nesse e 50% de atenção nesse. E tudo mais, ela está investindo em uma empresa, ela precisa ficar acompanhando os resultados, ela precisa ficar acompanhando o lucro, precisa ficar fazendo projeções e tudo mais. Então essa carteira aqui já saiu de um nível de diversificação e passou para um nível de pulverização. E ela continua adicionando ativos na carteira. Como eu falei aqui, esses outros dois, Nubank e McDonald's, não tinha. Então já é um ponto a se olhar. Essa carteira aqui vai ficar muito difícil de acompanhar. Imagina só como seria mais fácil acompanhar uma carteira se tivesse 6 ativos, 8 ativos, por exemplo. Aqui ela está com 8 ações. Podem ver que ela não tem nenhuma empresa, nenhum ativo, que ela tem uma boa participação. Tipo, aqui tirando a renda fixa, o segundo ativo que ela tem mais dinheiro investido é o Bitcoin, tem 3%. Depois é o VGHF11, MXRF11, BBSE3. E é tipo R$700, R$600, R$600, R$500. E cara, na minha estratégia não faz sentido isso, pelo simples motivo que vai ficar mais difícil dessa carteira ser acompanhada, vai ficar mais difícil de ter bons resultados com essa carteira, principalmente a longo prazo. Outro ponto que eu percebi aqui é que ela começou a investir no mês 11 de 2023, ela foi investindo, até aí não tem problema, ela foi fazendo pequenos aportes, só que de repente do mês 3 de 2025 para o mês 4 de 2025, ela fez um aporte de mais ou menos de quase R$10.000, foi de mais ou menos uns 8 a 9 mil. Aí ela fez um aporte muito alto. E podem ver que depois ela também fez outro aporte muito alto de praticamente R$15.000. Então, para a pessoa que ainda não tem uma estratégia 100% definida, para a pessoa que ainda não está acompanhando vários ativos, não faz sentido fazer esse aporte nesse nível, a não ser que tenha sido na renda fixa. Eu não consigo ver os lançamentos aqui, eu não sei se tudo isso aqui foi na renda fixa. Só que se tivesse sido na renda fixa não tem problema. Agora o problema é se ela pegou todo esse dinheiro e comprou, por exemplo, tudo de ações de uma vez. Deixando bem claro que eu não estou julgando os ativos, falando que um é ruim e outro não, tem que tirar isso e tudo mais. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, não é recomendação de investimento. Eu estou analisando a carteira dela e falando o que eu faria para melhorar seguindo as minhas estratégias. E esse detalhe que tem na carteira dela, da carteira pulverizada, é algo que eu tomo muito cuidado na minha estratégia. De forma alguma eu vou deixar isso acontecer na minha carteira, porque pensa comigo, a gente investe para ter tempo e dinheiro. A gente quer conquistar o dinheiro, que com o dinheiro a gente conquista o tempo para poder nunca mais precisar trabalhar. Para pensar, a pessoa quer ter tempo para sair, curtir, viver a vida e aproveitar. Só que com a carteira, com esse tanto de ativos, ela vai ter que ficar o dia todo, todos os dias, ficar acompanhando resultado de um, ficar acompanhando o resultado de outro, ficar pensando em qual ativo ela vai escolher para reinvestir os dividendos. Ela tem que fazer isso, porque se ela não fizer, ela vai acabar fazendo péssimos investimentos. E o que vai acontecer? Ela vai perder dinheiro. Todo o dinheiro que eu fosse aportar, eu iria ficar aportando na renda fixa até começar a moldar uma estratégia 100% concreta. Quando eu analisasse um ativo, entendesse que o ativo era aquele ativo, é tipo, caraca, esse ativo tá barato, esse ativo é excelente, esse ativo vai dar retorno no curto, médio e longo prazo, esse ativo não tá passando por problemas, eu vou investir nele. Pronto, aí começa a investir nesse ativo, não precisa já comprar mais outro para diversificar só por diversificar. Não precisa ter pressa para diversificar. Pensa comigo, você está investindo para o longo prazo. Para que você vai se preocupar em começar a diversificar que nem maluco agora? Não precisa ter pressa. Você não quer viver de renda agora, você quer viver de renda lá para frente, daqui a 10, 20, 30 anos. Então vai diversificando sua carteira aos poucos, porque dessa forma você vai economizar mais tempo para poder trabalhar, fazer mais dinheiro e aportar mais. E outra, você vai começar a focar somente naqueles ativos de qualidade. Só que aí vamos supor que ela quer ter vários ativos mesmo, ela quer ter uma carteira muito diversificada. Não seria muito mais interessante ela investir num ETF
que o gestor investe nesses ativos, que o gestor tem uma equipe, tem tipo várias pessoas por trás, analisando ativo toda hora, o tempo todo, eles trabalham para isso. Com certeza eles vão conseguir ter um resultado muito melhor do que você, que trabalha o dia todinho e quando tem tempo livre decide analisar alguma empresa, ler algum relatório. É muito mais interessante investir num ETF, caso a pessoa queira ter tudo isso de ativo. E para comprar um ativo não é só comprar uma empresa porque ela é maravilhosa, a empresa é perfeita. Não, tem que saber comprar a empresa. Porque vamos lá, vamos supor que você investe na melhor empresa do mundo, só que essa empresa está sendo cotada a um preço muito alto, ao ponto de não fazer sentido, porque o retorno que ela vai te proporcionar não vai compensar o preço que você pagou. Então tem que saber comprar também, você precisa comprar uma empresa boa e barata. Inclusive, esse ponto que eu estou trazendo aqui para esse vídeo é o primeiro vídeo analisando carteira e, por incrível que pareça, esse ponto que eu estou trazendo é uma das maiores dores de quem está começando a investir, que é não saber investir direito, começar a diversificar por diversificar, a pessoa não consegue acompanhar relatórios, a pessoa começa a ficar maluca, ela pensa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Investir é muito difícil, porque ela sai comprando ativo aqui, comprando ativo aqui, comprando ativo aqui, aí ela vê vários ativos subindo, vários ativos caindo, e no final ela fica 0 a 0, ela não consegue ver crescimento. Eu nunca passei por isso de pulverizar minha carteira, porque desde o começo eu priorizava bastante o meu tempo. A gente sabe, todo mundo sabe, todo investidor sabe que ler relatório é horrível. Ninguém gosta de ficar lendo relatório, ficar vendo um monte de palavra difícil, um monte de número. É dor de cabeça, é difícil, leva tempo. Só que querendo ou não tem que fazer e tem que fazer bem feito. Aí no começo, quando eu estava começando a investir, eu pensava, cara, eu não quero ficar acompanhando o relatório nem capau, então eu vou ficar investindo no mínimo de empresas que eu conseguir. Lógico, vou buscando diversificar, vou buscar aproveitar as melhores oportunidades, só que eu não vou ter pressa, porque eu não quero ficar perdendo tempo lendo relatório, acompanhando empresa e tudo mais. Eu quero usar a maior parte do meu tempo para fazer mais dinheiro e poder aportar mais. Era isso que eu priorizava. Inclusive na minha estratégia, um pilar principal é isso, é diversificar aos poucos. Diversificar é super importante, não tem como você investir somente numa empresa e ter grandes resultados. É muito difícil você acertar essa empresa. Só que quando você diversifica, sua carteira fica muito mais segura e foi exatamente por isso que eu criei um curso que se chama Do Zero ao Investidor. Esse curso custa somente R$ 24,99 e lá eu mostro toda a minha estratégia. Mais de 4 anos investindo, tá tudo lá. Mais de R$ 1.000 que eu gastei com cursos, tá lá. Mais de R$ 500 que eu gastei com livros, por exemplo. Olha o tanto de livro de investimentos e finanças que eu já li, fora que tem vários que não estão nem aqui. Então pensa, cara, todo o meu conhecimento, todas as minhas estratégias que eu uso, estão tudo lá por somente R$ 24,99. Se você está fazendo isso de pulverizar sua carteira, de ficar preocupado com os ativos, de não saber o que está fazendo, se você tem dúvida no que está investindo, é porque você está fazendo cagada. Então eu recomendo fortemente porque vai te ajudar muito. O link está aí na descrição e eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, se você estiver precisando dar essa simplificada na sua carteira. Fora que no curso você tem acesso a um grupo exclusivo com mais de 150 investidores que está todo mundo lá trocando ideia, conversando, tirando dúvidas e tudo mais, mostrando resultados reais para, querendo ou não, poder incentivar, poder um ajudar o outro. E voltando para a análise, eu vejo que eles estão no caminho certo, porque quem começa a investir já tomou o passo mais difícil, que é começar. Ela já começou a ter um patrimônio relevante na carteira dela, ela só precisa ajustar isso, pelo menos no meu ver, e seguir na minha estratégia. Se ela conseguiu entender tudo que eu disse aqui nesse vídeo, com certeza ela vai querer adaptar a carteira dela, ela vai querer deixar a carteira muito mais fácil de acompanhar, porque com vários ativos é mais difícil também. Eu tenho certeza que ela quer focar mais no trabalho dela, quer priorizar o tempo dela. Porque, tipo, melhor que ter dinheiro é ter tempo para fazer o que quiser, mas aí também precisa de dinheiro, aí eu não tenho o que fazer. Porque várias pessoas falam que a gente precisa diversificar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, só que eles não falam que a gente precisa diversificar aos poucos, porque principalmente para quem está começando, porque quando a gente está começando, a gente ouve, tem que diversificar, tem que ter mais de 10 ativos, tem que ter tudo isso aqui. E quem está começando tem uma chance maior de fazer besteira, que no caso é a pulverização. E quem fala que precisa diversificar acaba não explicando isso da pulverização, então é um problema que pega bastante as pessoas. Esse foi o primeiro vídeo analisando carteiras. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, deixem nos comentários. E se você tiver uma carteira que tá com algum problema, você sente que você não sabe o que é, mas se você sente que tem algum problema na carteira, me manda lá no Instagram, que o Instagram é @xande.invest. Tá aparecendo aí em cima na tela, bem no cantinho, eu não sei qual dos lados, mas está aparecendo, e também tem um link na descrição do Instagram. Então me manda lá no direct, que se eu ver que sua carteira realmente tem um problema, eu vou trazer ela aqui para o canal, vou fazer uma análise completa
para ver como pode ser melhorada. E ó, se esse vídeo aqui te fez pensar de alguma forma diferente, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo bem aqui do lado. Sim, esse que eu estou apontando aqui, que é o vídeo onde eu mostro minha estratégia e explico melhor. Se você curtiu esse, com certeza você vai curtir esse aqui. Então é isso, o vídeo foi esse. Tamo junto, é nóis.